Então vamos lá. Eu já vou animar aqui porque a gente tem muito assunto para falar. Hoje tem uma convidada especial. Nós vamos falar de distribuição, de compra de kit fotovoltaico, os maiores erros dos integradores na compra, tá bom? E a gente vai falar hoje, vai ser muito, muito legal. E aí a gente vai caminhar junto aqui. Deixa eu compartilhar aqui, como a gente tem, toda segunda a gente tem essa aula, a gente fala de vários assuntos, tanto a parte técnica de instalação, venda, empreendedorismo, homologação, a gente fala vários assuntos aqui, essa é a ideia dessas nossas aulas, tá bom? E eu começo as aulas sempre trazendo novidades, trazendo ideias, o que está acontecendo no mercado. Hoje eu tenho uma boa que vocês vão gostar. Desculpa, a gente vai olhar junto aqui. Deixa eu já compartilhar minha tela. Depois eu vou trazer minha convidada aqui. Quando vocês vão entrando aqui, vai enchendo a sala. O ruim é que entra depois, perde um monte de coisa legal, né? Olha que bacana. Alguns de vocês já estavam falando sobre isso, tá? Essa notícia de hoje, ó, que legal. Recebi, na verdade, ela já é de semana passada, acho que eles atualizaram aqui. Eternit, estamos falando de placa solar, né? Inova com o lançamento de novas telhas fotovoltaicas onduladas para geração de energia. Olha que legal. Tá aqui as telhas de fibrocimento com a plaquinha solar. Vocês viram que bacana isso aqui? Olha só que legal, tá? Eu já falei isso no ano passado, quando eu falei da feira, né, a Intersolar, eu trouxe algumas telhas e agora a Eternit está inovando. Então ela está trazendo aqui uma ótima opção aí para quem busca utilizar energia renovável. Ela tem aí mais de 8 décadas, né? Uma gigantesca, e ela está com uma potência aí de 142 watts, olha que legal, por unidade, já trabalhando a produção. A Eternit estava com problema de produzir essas telhas, mas agora eles estão equilibrando aí, tem uns 4 meses aí fácil de fila para comprar, mas é muito legal, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho aqui. Pronto, ó. O lançamento com um passo essencial para a empresa, no processo ela estava mal para caramba, e aí ela está fazendo, eu acho que isso aqui é a salvação da Eternit, né? Painéis solares transformando a luz em energia. Então tem além disso, as novas telhas são resistentes, duráveis, então, ou seja, você consegue fazer para mim, uma das grandes coisas legais que vão acontecer no Brasil aqui, que é essa questão da telha de fibrocimento. E o que eu queria mostrar aqui, ó, a linha obteve registro, aqui, ó, já está com o Inmetro aprovado, tá bom? Dos modelos, e isso vai ser muito bacana. Duas coisas que eu queria, deixa eu colocar um videozinho que eu estou falando para vocês vão ver no vídeo. Eu vou tirar o vídeo som. Olha que legal o vídeo, que bacana. Vai lá, ó. Olha as telhas, que legal. Ixi, está com problema de internet aqui, vamos ver. Ih, tem um problema de internet. Vamos ver se ele vai. Temos um problema de conexão aqui, mas tá tudo bem. Não sei o que aconteceu no site aqui. Não sei se é aqui ou se é lá no site. Eu estou ao vivo com vocês, teoricamente não é a conexão, né? É lá. Então, mas vocês vão ver aqui, ó, ele tem as placas, olha que legal. E ele vai... Duas coisas que eu queria falar sobre o telhado de energia solar é o seguinte. Primeiro, a questão da fila de espera, está demorando muito. Segundo, só tome cuidado assim, quando você for colocar num telhado novo, vale muito a pena você colocar... Vou deixar isso aqui mostrando, ó. Fica mais... Já está aqui, é isso aqui que ele vai mostrar, tá? Não tem nada demais. Quando você vai colocar num telhado novo, vale muito a pena. Para um telhado já usado, o custo de você tirar a telha e colocar outra é muito caro, tá bom? Então, pense nisso. Essa é a grande desvantagem, entre aspas, da telha. Outra coisa é o espaço. Então, você vai precisar de um espaço maior. Você viu aqui, ó? Se você olhar, só um pedaço da telha é fotovoltaica, é a placa. Então, significa que você tem aí os outros 50% é telhado, é telha. Então, você precisa de uma área maior, de um espaço maior. Então, cuidado, não vale para todos os imóveis, nem todos os projetos.
exatamente porque você vai precisar de uma área maior, porque a área da telha ocupa os outros 50%. Então você tem que tomar cuidado aí na hora que você for pensar em Eternit e orçar com eles. Eles estão com uma dificuldade de produção, demora um pouco aí, tá com uns 4 meses para entregar, mas é muito legal, tá bom? Então já tem aí, não tinha fibrocimento, estão aí com a Colonial, com esqueci o nome daquela outra telha, manda para mim aqui, gente. E agora a fibrocimento, tá bom? Então são as 3 aí que eles estão fazendo e eu acho que é muito, muito bacana você ficar antenado aqui, tá bom? Não sei se a gente consegue ver, ó. Olha que legal. Vocês viram que bacana? É muito bacana. Depois aí eu vou mandar esse link aqui para vocês. Depois você assiste lá, tá bom? Muito bom, né? Boa notícia, muito boa notícia. Preparem-se aí e a gente vai falando. Toda semana a gente traz uma novidade aí para vocês do mercado, do que está acontecendo. Bom, eu já vou preparar a nossa convidada aqui. Ela vai entrar com a gente. Hoje nós vamos falar sobre distribuição. Nós estamos numa série, tá bom? Shingle, obrigado, Ale. Tinha esquecido o nome. Shingle, valeu. Obrigado. Shingle, tá? Aqueles modelos. Tem um outro também que eles vão colocando. Eles estão colocando em linha vários, né? Mas você coloca os que mais ele faz. Acho que não, Osias, não tem mais amianto, né? Nem pode mais fabricar telha de amianto, né? Não pode mais. Agora é fibrocimento, é outro material aí. Amianto tinha um problema grave aí, lembra? Então, a caixa d'água, né? Uma série de coisas aí que saíram de linha. Tá bom? Bom, nós estamos na nossa série pessoal de São Bernardo, ainda só o professor cria o grupo do WhatsApp no primeiro dia, tá bom? Primeiro dia o professor cria. Então, o pessoal que está ainda fora de São Bernardo, Guarulhos, estão as turmas ainda que não estão, fiquem tranquilos, o professor vai criar o grupo no primeiro dia, tá? Bom, nós estamos numa série de algumas aulas muito legais e eu estou falando com vocês sobre um orçamento. Nós começamos uma análise, um projeto do começo, vocês viram lá? Então nós descobrimos, posso até vir aqui na nossa planilha para compartilhar com você, para você que não estava aqui já se antecipar, fique tranquilo, se você não está entendendo nada é bom, eu fico feliz, porque aí você vai estudar, então já começa a ver as aulas da semana passada. Semana passada eu fiz um resumão, então olhe lá, tá bom? Eu fiz um apanhado para todo mundo que chegou depois, tá bom? Então eu trouxe aqui. O que nós estamos fazendo? Nós orçamos um sistema de 12 kW pico. Ponto. É por aqui que a gente começa hoje, tá? Nós orçamos um sistema onde nós partimos de uma análise de conta de luz, aí nós fizemos o dimensionamento aqui na nossa calculadora solar. Tudo isso está gravadinho lá na sua aula, tudo bem? Não se assuste. Volta na plataforma que você vai se adaptar, tudo bem? Então, nós fizemos lá, nós passamos por toda a parte da calculadora solar que a gente fez, né? Falei de simultaneidade, falei de uma série de coisas, horas de sol pleno, entramos no detalhe, enfim. Descobrimos que nós temos uma potência do inversor de 12 kW pico, né? Que vai nos entregar uma potência total do sistema de 15 kW pico. Falamos dessa performance, desse aproveitamento do inversor. Orçamos em diversos fornecedores, os inversores, os materiais, fizemos uma análise, comparamos 4 fornecedores diferentes, fomos lá na nossa planilha de comparação. Tudo isso nós já fizemos aqui nas nossas aulas, tá? Não sei o que é isso, Henrique. Volta lá que você vai acompanhar, tá bom? Fizemos a comparação de quatro fornecedores, descobrimos alguns problemas de visualização do fornecedor, descobrimos uma série de coisas, tudo bem? E aí, fizemos tudo isso na planilha, entramos dentro do cadastro, fizemos o cadastro lá, usamos a Aldo, fizemos na Solar Livre, na National Energy e na CISIS. Fizemos 4 empresas, tá bom? 4 empresas nós usamos para fazer aqui, tá? E entendemos
a quantidade, a estrutura, olhamos a nossa planilha de comparação de orçamento para a gente poder comparar corretamente o tamanho do inversor, a quantidade das placas, fizemos todo esse detalhe. Tudo bem? Foi assim que a gente fez. No final, nós tivemos um fornecedor que ficou com preço bom, que coincidentemente, de verdade, gente, não estamos aqui escondendo nada, colocamos aqui, foi um fornecedor nosso, uma amiga, a aluna nossa, a Maiara, foi a empresa dela ficou mais barata, a National Energy. Então eu trouxe a Maiara aqui, já vou colocar ela na tela, e a Maiara, já vou aqui colocar ela aqui, já ficar aqui. Maiara, boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Maiara entrou lá no chat com a gente e ficou lá falando no chat, contando. Foi muito legal, tá? Hoje, o que eu fiz? Pessoal, vocês pediram, traz a Maiara aqui, vamos falar então. Então, a Maiara é da National Energy e ela tem uma distribuidora. Então, agora, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos bater um papo com a Maiara. Você vai colocar suas perguntas aí. Ela é uma aluna nossa, tá? Da turma de Jundiaí. O pessoal de Jundiaí conhece a Maiara. E ela nós vamos trocar, nós vamos ter aqui eu tenho dois objetivos com a Maiara hoje. Primeiro objetivo, nós vamos bater um papo sobre esses orçamentos que nós fizemos. Agora, pelo ponto de vista do distribuidor e não mais do integrador. Nós fizemos todo passo a passo, tá? Nós fomos desde a análise da conta de luz até a cotação do sistema e alguns problemas problemas que a gente tem de cotação, de orçamento, tá bom? Pela visão do comprador, lá do integrador de energia solar que está olhando o kit. Falamos, inclusive, a importância do instalador, de poder ver. A gente viu lá que às vezes vai comprar errado, vai chegar o kit errado, uma série de problemas que a gente viu. Se você não entendeu, você vai voltar nas aulas e aí você vai pegar a aula, anota o que você não está entendendo. Eu falei aqui quilowatt-dia, hora de sol pleno, comparação, microinversor, está pegando tudo isso que eu falei e anota, e aí você volta nas aulas, traz para frente. Tudo bem? Beleza. Hoje, então, eu tenho dois objetivos. Primeiro objetivo, pegar esses dados pela visão do distribuidor, que a gente vai falar algumas coisas, vamos conversar um pouco com a Maiara, e depois a gente vai entrar no site daqui da National Energy e vamos olhar passo a passo, como faz o cadastro, como fazer a simulação do microinversor, que é o que ficou faltando. Então, nós vamos fazer o microinversor, a aula de microinversor, vamos adaptar o microinversor para esse nosso projeto através do site, do portal da National Energy. Aí a gente resolve duas coisas bem legais. Ficou claro? Essa é a ideia que nós vamos fazer hoje, da nossa agenda. Tá bom? Então, primeiramente, queria dar boas-vindas mais uma vez, Maiara, pelo seu tempo, sua disposição. Ela está crescendo muito, entrou um desafio de empreendedorismo, de abrir uma distribuidora, ser sócia. Não é fácil ser empreendedor no país e a gente deseja para você sorte, que você cresça. E se a gente puder fazer parte desse crescimento, vai ser muito legal. Tá bom? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada, Henrique. De novo, boa noite a todos, né? E eu já estou no mercado solar já faz aproximadamente 4 anos, então tenho um know-how bem específico aí. Eu fazia continha de estrutura na mão lá no começo, então eu sei cada item necessário para o instalador conforme cada instalação, né? Então, eu acho bem importante essa aula, bem importante o cliente e o integrador saber que a gente é um parceiro, que a gente está junto para solucionar o problema do cliente final e entregar um resultado bacana no final do projeto, né? Não somente com a conta, mas toda a instalação em si. Uma união, né, entre o cliente integrador, o cliente final e a distribuidora. Eu acho que é bem importante isso. Excelente, Maiara. Então, você já está há 4 anos trabalhando com energia solar, é isso? Uau! Isso. Quais foram os seus maiores desafios aí? Como você começou vendendo como representante, aí depois você virou sócio? Fala um pouquinho da sua trajetória. Isso, eu comecei, na verdade, numa distribuidora, né? E ali eu aprendi todo o processo de uma venda de sistema fotovoltaico, né? Então, ali também eu aprendi que não é só o material que eu tenho, mas sim como o cliente vai fazer a instalação, é importante. Então,
essa comunicação e esse relacionamento entre o cliente e o vendedor do kit tem que ser muito comunicativo, porque eu tenho cliente de várias formas. Cliente que gosta de qualquer marca, cliente que gosta de uma marca específica, cliente que vai fazer com string box, sem string box. Então, é conhecer mesmo o cliente para entregar o melhor resultado. Então, esses 4 anos eu pude aprender isso, conhecer sobre material, qual material entregar de qualidade para o cliente. E aí surgiu a oportunidade no começo desse ano de trazer uma nova empresa para o mercado, né? A National Energy. Uau, parabéns. E aí, Mayara, tem 2 coisas que eu queria falar para você, muito legais. Primeiro, o fato de você ser mulher, e a gente sabe que é um mercado extremamente machista, e vamos ser sinceros, as meninas do nosso grupo sabem disso, apenas 3%, nem 5% do nosso curso são mulheres. Então, você mostra que é possível as mulheres trabalharem com energia solar e se dá muito bem no mercado. Olha só o quanto você já cresceu. Hoje você tem a sua própria empresa e ganha dinheiro com a distribuição. Então, é possível as mulheres, encoraja as mulheres aí, que é muito legal. Eu nem sei quantas mulheres estão na sala aqui, se manifestem aqui. Então, quase 100 pessoas aqui ao vivo. A nossa aula normalmente é assistida por umas 500 pessoas. Depois ela fica gravada na plataforma. Quem está assustado aí, é isso aí. Quem está chegando agora, as nossas aulas são toda semana. Então, você vai pegando, a gente vai trocando o pneu do carro com o carro andando. Depois você vai ajustando. Tá bom? Volta lá e pega as aulas se você tem... Estou vendo algumas perguntas aqui. Então, encoraje as mulheres aí, Mayara. Então, energia solar é apaixonante, né? Eu que sou uma pessoa do cálculo, sempre gostei de fazer cálculo na minha vida, e quando eu entrei numa empresa para ser vendedora apenas, só que eu me apaixonei pela energia, pelo resultado que a energia solar traz para o cliente, né? Que é a longo período, é um relacionamento mesmo, eu gosto dessa comunicação. E assim, a mulher que gosta de falar vai gostar desse meio, né? Porque é muita comunicação, é o tempo todo falando com o seu cliente, e é um relacionamento muito bacana, porque os cases de sucesso, assim, era o que mais me brilhavam os olhos e motivavam a conhecer mais sobre o produto, conhecer mais sobre o mercado, a estar acompanhando cada evolução e cada crescimento nesse período aí e querer continuar essa trajetória, né? Então, acho que é bem bacana. Muito bom. E aí apareceu a SolarTech na sua vida. Você foi fazer o curso lá em Jundiaí, fez o curso com o Alexandro, o professor está aqui na sala. Alexandre, sou aluno, olha o orgulho. Como foi o curso para você? O que você achou? Quais foram as partes que você mais, a sua integração com os alunos lá? Como que foi? Me conta um pouquinho aí do curso. Então, por eu ser apaixonada por energia solar, né? Meu atual esposo, que na época era meu namorado, comecei a falar bastante, ele se interessou também e ele quis fazer o curso. E eu fui com ele para conhecer. Aí nós nos ele era seu namorado lá já, ele já virou esposo nesse período, é isso? Já. Uau, que rápido! 3 meses. Já namorava um ano, mais ou menos, Que e aí legal. acabou casando, né? Então ali foi tudo muito rápido, o solar e o relacionamento. Que legal! O nome dele é o... Rafael, tá ótimo, Rafa. E aí ele fez o curso porque ele gostou e ele queria se tornar integrador. E aí eu falei, vamos embarcar nessa jornada juntos, porque eu tenho bastante conhecimento. E eu também quero aprender sobre a instalação em si, apesar de já ter feito o curso, subir no telhado já em outros momentos, mas vou te falar que o curso foi muito proveitoso. O professor Alexandre, ele me explicou muitas coisas sobre a Lei 14.300 de uma forma muito simples, então, para a gente passar para o cliente, isso também é muito importante. E Claro. como eu sempre digo, um professor bom, né, que ensina de uma forma que você consegue explicar também, passar, acaba trazendo mais o relacionamento para o seu cliente. Então, o curso foi excelente. Acho que eu agreguei também algo ali dentro, a gente conseguiu fazer relacionamento e, inclusive, até alunos do curso já me procuraram, a gente já tem feito orçamento, já fiz uma venda para um dos alunos. Então, a gente está bastante... Eu fui junto na entrega para ver, para conversar certinho com ele, como é que é aqui pertinho, né? Então, é legal esse relacionamento. Essa interação, né? Exato. Essa interação é 100%, né? Saber que aqui é uma empresa de uma consultoria, que você, como são novos no mercado, esses possíveis clientes da Nacional,
Então, eles vão precisar de uma consultoria mais técnica, né? Um pessoal que acompanha, que está ali 100% para auxiliar, porque a gente sabe que a primeira venda é muito receosa, né? É o medo de errar, Claro, o medo de ter algum tipo de problema. você falou o gancho que eu queria. Principalmente quem está começando, é fundamental. Ó, o Alexandre aqui, eu vou colocar aqui comentário. Maiara, parabéns pela sua evolução. Que orgulho, é isso aí, ó. Parabéns, estamos Ah, aqui gerando. Nós somos uma família, Solartec é uma família. Então, assim, você falou a palavra mágica que eu queria ouvir, que é o suporte, principalmente no começo. Todo mundo que está no começo precisa de ajuda. Então, quando você tem, por exemplo, a gente fez uma conta aqui, gente, com muito carinho. Vocês viram lá, Algo Solar, é gente gigante, Bell Energy, é gente grande. Só que lá ele não vai te dar um acesso, não vai dar um suporte. Então, às vezes, vale a pena você pegar um distribuidor menor que te dá um suporte comercial, mesmo que você pague mais caro. No caso aqui que a gente fez, ficou até mais barato, mas mesmo que você pague, porque você está levando uma ajuda, um suporte. E isso, no começo, faz todo sentido. Então, fique nessa linha, certo, Mayara? É muito importante. E, basicamente, você faz esse contato, né? E aí, e a National Energy, como funciona? Um distribuidor, tem uma base em Jundiaí, também lá fora de São Paulo. Quem que é a National Energy? então, a Nacional ela iniciou em 2016 em Marabá, né, no estado do Pará. Uau, longe, E hein? isso, longe. E ela hoje faz a distribuição. Ela também era um integrador, atua como integrador lá no estado do Pará, mas atendendo os clientes da região, ali os próprios concorrentes, ele começou a distribuição ali. E esse ano nós trouxemos para São Paulo, né? Então, região sul e sudeste, eu Maravilha. atendo mais uma equipe de venda. E nós temos um centro de distribuição que parte de Navegantes, com algum apoio aqui em São Paulo, em Guarulhos, né? Tem um pouco de material aqui em Guarulhos, num parceiro de transportadora. Então, ó, os clientes aqui da região, às vezes um kit menor, a gente consegue atender com prazo assim surreal, de 5, 3 dias mais ou menos de entrega. Muito bom. E Bom, Navegantes é nosso maior polo, com todo o nosso material lá por questão do porto, né? Ali o claro. porto é excelente, a gente não tem problema com parar o material, que em Santos acontece muito. Então, por isso a gente escolheu Navegantes. Eu vou fazer aqui uma. Eu estava conversando com um amigo esse final de semana, que é um dos diretores do Porto de Navegantes. E o Porto de Navegantes, ele é um porto privado, não é público. E é por isso que ele é tão rápido, é tão fácil de fazer. Então, eu sou a favor de privatizar tudo, porque olha só, o Itajaí, que é um porto público, está fechado desde Sim. novembro. Imagina, o porto está fechado, gente. Imagina. E aí o navegante explodiu por causa disso. Então, mas o Maiara, então vamos fazer aqui agora alguns comentários que você viu, você acompanhou as aulas lá que a gente fez. E eu queria que você colocasse para nós aí os principais erros, os principais problemas que você vê na compra de um kit fotovoltaico. O que você vê lá? São coisas erros que nós não podemos tomar. Que um integrador, alguém que está começando, alguém que quer vender, alguém que está, mesmo o instalador lá que vê que isso acontece, porque o instalador é o que sofre lá na ponta. Chega errado para ele lá e é ele que sofre na mão do cliente. E aí? Me fale aí alguns pontos que você anotou. Eu pedi para você fazer um paralelo aí para nós, principalmente falando, você falou de inversor, depois de estrutura. O que você vê aí de principais dicas e erros que a gente pode evitar para poder trabalhar, que você vê aí no mercado, os mais frequentes? Vamos lá. Partindo primeiro pela análise da conta de energia, né? Ali nós temos a informação da rede trifásica, monofásica, se ela é uma rede 220, uma rede 380. Tá bom. Então, partindo dessa linha, o cliente, o integrador, ele tem que estar sempre atento. Se a rede ela é uma rede trifásica 380 e ele comprar um inversor trifásico 220, não vai atender. Uau. E depois que a compra é efetuada, fica complicado a distribuidora fazer essa troca de produto, porque o produto fora do kit ele tem um custo adicional por conta do ICMS e IPI. Então, são dois impostos que não tem como fugir.
e aí não tem como fazer essa troca do produto, porque foi gerado a princípio um kit, depois trocar somente um dos itens é um pouco complicado em questão fiscal, né? Vamos fazer um paralelo antes, então. Sim. O que você está me dizendo, e gente, anotem aí, isso é muito importante. Hoje no mercado, o que acontece? Hoje, por que fotovoltaica, por exemplo, essa história do kit começou a ficar muito comum? Então, hoje, no sistema solar, você compra por kit, certo? Então, o kit envolve módulos, inversor e estrutura, certo, Maia? Essa é a composição de um kit fotovoltaico. Você pode comprar separado? Pode. O problema é o benefício fiscal da isenção de impostos só vale para o kit. Anote aí. Então, você só tem isenção de ICMS e IPI, porque são produtos que têm similares no Brasil, e tem uma lei de incentivo à energia solar apenas quando a pessoa compra o kit, ou seja, inversor, módulo e estrutura. Se você comprar separado, você pode comprar, não tem problema. Só que aí você vai ver que o inversor fica mais caro, que o módulo vai ficar mais caro. Por quê? Porque não tem o benefício fiscal. É isso, Mayara? E isso é o que complica na hora da devolução. Isso, na verdade, o módulo ele é o que isenta todo o restante. Então, o módulo é o único que nós conseguimos comprar sem esse imposto, né? Exatamente. Então, ele já é isento do imposto. Então, ele isenta o restante dos equipamentos. Mas por isso que dá essa complicação. Então, antes de efetuar a compra, precisa ter certeza do equipamento que vai ser utilizado, do inversor, né? A questão de estrutura também tem os impostos, porém a gente consegue dar um jeitinho, adiciona, coloca, se sobrar, o cliente vai usar em outra instalação, não tem problema. A questão mesmo é o inversor, então precisa focar nisso. Atenção especial para exatamente qual é a rede do seu sistema, qual é a rede de saída desse inversor para garantir a corrente daquele cliente, se ele vai estar atendendo ou não. É isso que você está dizendo. Isso, exato. Esse é o primeiro ponto. Tá bom? É o primeiro ponto. Anotado. Depois, nós partimos na string que o cliente vai montar, porque nós temos duas formas. Uma ligação elétrica e uma ligação mecânica, né? Que nós chamamos. A mecânica é como ele vai montar naquele telhado ou no solo. Então, ele precisa informar o distribuidor. Hoje, na nossa plataforma, tem como colocar 2, 3, uma string de quantos módulos, né, vai estar conectados juntos. Então, ele vai fazer o cálculo exato, isso depois a gente vai mostrar, da estrutura. Porém, se o cliente não fizer isso, chega lá na hora da montagem, pode faltar um perfil, um pouco de estrutura, e aí é onde dá as falhas e pode ocorrer por uma chuva, uma ventania, pode ocorrer o que a gente já viu em tantos casos aí, que é o equipamento se soltar da instalação por falta de ganchos suficientes que não foram comprados, que não foram informados para a distribuidora. Ele não apropriou, né? O que você fala de string, nós vamos chamar de série. Posso chamar de série? Vamos chamar, só para a gente usar uma linguagem dentro do nosso aluno, pensa que tem muita gente aqui que está começando agora, não sabe nada. Então, os inversores, você está me dizendo é o seguinte: todo sistema fotovoltaico é ligado em série. Os módulos são ligados em série. Por quê? A gente já ensinou isso, depois se você tiver dúvida, anota e você vai voltar nas aulas, você vai aprender lá como funciona, mesmo nas aulas práticas a gente fala sobre isso. Mas os módulos são ligados em série, né? Por quê? Porque ele tem a entrada do inversor, para cada série é uma entrada dentro do inversor e também no microinversor. Então, você precisa informar e saber quantas placas você vai colocar naquela série, dentro daquela estrutura, exatamente para o fornecedor saber a quantidade de cabo, de estrutura, de parafuso, de gancho. Lembra que para cada tipo de telha, você tem um tipo de gancho, uma estrutura diferente. Então, você tem lá fibrocimento, tem colonial, sanduíche, você tem diversos tipos. E se você não colocar essa série, então eu vou colocar lá 7 placas, 7 módulos na minha primeira série. É isso que você está me dizendo. Então eu preciso falar, eu tenho 14 módulos, ou 21 módulos. Eu vou colocar 3 séries de 7 módulos. Eu preciso informar isso para o fornecedor, para que o fornecedor possa distribuir a estrutura, os ganchos, os parafusos,
de acordo com essa série que foi planejada. É isso que você está me dizendo? Isso, exatamente. Porque quando os números são par, ele é uma quantidade. Quando os números são ímpar nessa série, ele é uma quantidade um pouco maior. Entendeu? Sempre vai um pouco mais de perfil, um pouco mais de gancho. Por quê? Porque ele sempre é contado de 2 em 2 módulos, números pares. Então, sempre a nossa conta, né? O nosso cálculo do distribuidor sempre é de 2 em 2 módulos. Então, se a série for em número ímpar, precisa ser informado para que envie um pouco a mais. Para que não falte na série, não tem que cortar o perfil e fazer um reajuste que pode prejudicar a instalação. Então, é sempre... Uma gambiarra, né, Mayara? Pode usar a palavra certa, é gambiarra. O cara vai lá, e isso é o grande problema, né, Mayara? Porque você vai pegar os distribuidores, os grandes, por exemplo, você não tem muito esse acesso. Por exemplo, lá na Aldo, você não consegue mexer na quantidade de parafuso que você vai mandar. Ele vai mandar uma quantidade, você rolar, ele vai fazer uma estimativa e pode ser que falte o parafuso, que falte gancho, e aí lá no final ele vai ter que ajustar ou não fixar da forma correta o módulo, né? Isso é isso pode virar um problema, né? Pode, e a gente está falando de um produto de 25 anos, né? Aí instalado, é longo, né? Pode ser que nos 2, 3 primeiros anos tudo tranquilo, mas conforme o tempo, aquela instalação não aguente, né? Por falta de gancho, seria mais ou menos isso, por isso tem que ser. Fixação, né? A fixação que é muito importante. Fixação. Tá. Deixa eu só fazer um comentário aqui, Mayra, que eu acho que é legal, reforçando uma ideia. Vocês vão colocando perguntas aí, meninos, meninas. Vão colocando perguntas aí, eu vou deixar as perguntas mais para o final, mas vai colocando e eu estou favoritando algumas perguntas aqui para a gente ir falando. Fica tranquilo que vocês sabem que aqui a gente responde todo mundo. Mas uma coisa importante que eu quero falar sobre essa questão do string, de séries, é tão importante isso, que esse desenho desse diagrama que a gente chama da instalação, ele começa lá na homologação, certo, Mayara? O engenheiro, o eletrotécnico, guardem aí, até 75 kW é aprovado por um eletrotécnico, acima disso precisa ter um engenheiro eletricista assinando e homologando, fazendo o protocolo de homologação na concessionária. E ele precisa desenhar, ele vai desenhar para a concessionária aprovar o seu projeto essa série. Então, eu tenho lá 21 placas, eu vou ter 3 séries de 7. E eu vou colocar lá no meu diagrama unifilar, na minha homologação, na autorização do sistema na concessionária, esse desenho. Ou seja, esse desenho começa na minha homologação, passa no meu orçamento e o meu distribuidor precisa estar referendado nisso para que lá na instalação, o instalador siga e observe exatamente aquilo que foi desenhado. Olha a necessidade da gente ter essa atenção. É isso, né, Mayara? Isso, e é importante falar para o distribuidor também, porque quem fez a consultoria da obra foi o instalador. O distribuidor não consegue, ele dá uma estimativa, mas não consegue falar com precisão o equipamento, o cabo, o que vai faltar ali, como que vai ser feita essa montagem. Então, a gente trabalha muito em cima do que é dito, né, para a distribuidora. O que mais que você viu aí, então? Vamos para os outros tópicos que você viu aí. Sobre os cabos, né? Hoje, isso, toda distribuidora trabalha com uma média de 2,5 por módulo, 2,5 metros por módulo. E o que acontece? Como que é a regra? O padrãozinho é 2,5 por metro. 2,5 por módulo. Isso. Tá bom. Então, o padrão vai de 2,5 metros por módulo. Tá bom. Isso. O que acontece? De repente, o cliente vai fazer a instalação lá no telhado e ele vai colocar a string box e o inversor próximo à churrasqueira do cliente. Então, nós temos mais ali uns 6 metros de casa, né? Para chegar a esse cabeamento. E o instalador não nos avisa. E aí, onde falta cabo, 6, ou falando assim, bem pouco, né? Mas já aconteceu comigo de ser 10 a 15 metros. Então, faltou bastante cabo para o cliente fazer a instalação.
Então, é uma informação muito importante, porque a gente sempre vai fazer uma suposição para deixar o custo-benefício melhor possível para o cliente. Claro. Porém, aquele custo-benefício nem sempre é o ideal para o cliente final. Vai variar a instalação. Então, precisa ser feitos os cálculos, saber que nós calculamos 2,5 metros, mas, se necessário, o aumento de cabeamento, informar sempre o seu distribuidor, o seu parceiro ali, o vendedor que está atendendo, para acrescentar, né, esse cabeamento e tudo mais, para não faltar nada na hora da sua instalação. Porque imagina, faltar 1 metro de cabo para finalizar, e o cliente, muitas vezes, o cliente final, ele quer o inversor em um determinado local. Ali, ele já reservou aquele lugar para colocar o inversor, viu, conversou com a parte técnica, viu que é um lugar ideal, refrigerado, coberto, e ele quer ali por questão de estética, às vezes para guardar o inversor, às vezes para mostrar o inversor, depende muito do cliente, né? Do que ele quer fazer com o equipamento. E aí, às vezes, falta o cabo. Então, imagina, você finalizando sua instalação por causa de 2 metros de cabo, não consegue concluir, porque foi uma falta de comunicação na hora da compra. Então, acho muito importante essas três situações: o inversor, a estrutura, a forma que vai ser montada e o cabeamento, né? Se necessário, mais ou menos. Vamos falar um pouquinho de cabeamento aqui, só para a gente. O que você está me dizendo, isso é muito importante. Isso a gente vê lá na inspeção, né? Lá na vistoria técnica, eu preciso entender o tamanho do meu telhado, a metragem dele, para onde vai passar essa fiação, por onde ela desce, até onde ela chega, onde vai ficar o inversor, para a gente dimensionar a quantidade de cabos. É óbvio que nesse cálculo de 2,5 por módulo, teoricamente tem uma folga, mas dependendo de onde o cliente está lá, não vai estar, não pode ser que não atenda. E aí ele tem que observar lá no orçamento para ver se a quantidade de cabos que está vindo correto. E mesmo antes de instalar, dá uma olhada, ver quanto que eu tenho de cabo, quanto veio de cabo, dá uma olhada na nota lá, já dá uma medida no telhado para você também garantir que agora que você começar a instalar, isso já está feito. É isso? Isso, exatamente. Ali até mesmo no orçamento, né? Já fez a medição, né, da parte técnica, vistoria, conversou com o cliente, viu onde o cliente quer, porque às vezes o integrador ele quer pôr em um lugar, mas o cliente ele acha melhor, né, em outro determinado local. É normal isso, é a casa dele, é o paisagismo da casa do cliente, né? E aí ele precisa consultar tudo isso e na hora do orçamento ele vê a quantidade. Essa quantidade vai me atender? Ah, vai faltar 10 metros, eu dou um jeito. Não, sempre compre a mais, se sobrar, depois você conversa com o seu cliente. Geralmente o cliente não fica com o material que sobra, então você leva embora, usa numa outra instalação, mas é melhor que sobre, por exemplo, do que falte 5 metros e você demore mais e seu cliente fica insatisfeito, né? Pelo amor de Deus, né? É melhor que sobre, guarde essa expressão, porque faltar e na hora você sair correndo, por isso a história do planejamento, de entregar, né? Tá. Vamos responder umas perguntas aqui, Mayara, senão a gente não vai dar. Vamos lá, vamos pegar as perguntas aqui para a gente fazer aqui. Alexandre falando. Qual o caminho para ingressar nesse mercado comercialmente falando? Quer responder, Mayara, ou eu respondo essa? Pode responder. Eu vou responder. Comercial, Ale, seguinte, você pode, por exemplo, a Mayara é uma comercial, mas ela faz B2B e ela vende energia solar para o integrador. Então, ela é uma comercial, mas ela vende para o integrador. Nós temos um integrador e um representante comercial que vende para o cliente direto, que vai ser um cliente pessoa física, pessoa jurídica, mas você faz a venda direta. Melhor forma, primeira coisa que você vai fazer, Ale, e eu vou responder junto com essa sua pergunta que você fez aqui, ó, né? Que você está achando que já começou do zero. Você tem que fazer a plataforma. Eu esperava que desde sábado, hoje, segunda-feira, com pelo menos aí 72 horas que você já teve, que você já tivesse assistido pelo menos umas 20 aulas. Então, volta na aula lá, Lê. Volta lá. Eu tenho uma aula de vendas, eu te ensino a vender, como que faz para prospectar cliente, com quantos clientes você fala, argumento, objeção. Eu falo tudo que você precisa para falar de vendas. Então, a gente tem uma série
só de venda de energia solar. Eu sugiro que você comece por essa série, tá bom? Que você comece estudando, fazendo esse trabalho aí de campo, tá bom? E depois relacionamento. Porque lá nessa série eu ensino você, por exemplo, como começar, o tipo do cliente, quais são as objeções para quem vende, quem compra energia solar, tá? Qual é o perfil do comprador, qual é o perfil do vendedor. Isso vai te ajudar, inclusive, a qualificar o seu cliente, tá bom? Então, essa é a ideia. Vamos lá aqui. Como funciona a instalação em uma rede 110 e qual inversor a ser utilizado? Maiara. Peraí. Como funciona a instalação? Então, esse inversor, no caso, ele é um bifásico, né? 110. Hoje eu não trabalho com essa linha, então eu não vou ter muito know-how para falar. Eu trabalho com monofásico e trifásico. São os que eu tenho hoje e o que eu trabalhei. A sua saída é sempre com 220, é isso? Sim, a partir de 220. Saída 220, tá bom. Essa é a ideia. E aí você vai ter que ter os monofásicos de 110, que é para residência, etc. Mas aí você vai ter alguns... não é muito comum, viu? Não sei se é o nome lar novo, mas a saída mais comum é 220, tá bom? Esse é o mais comum no mercado. Até tem 110, mas esse é o mais comum. Priscila, o inversor bifásico ou monofásico, ele serve para ligação trifásica? O monofásico, sim, né? O monofásico, ele atende todas as redes, porém o trifásico não. Se fosse o contrário, aí tem que ser um inversor específico. Agora, o monofásico, ele vai atender aí na rede bifásica, só que precisa ser 220. E o trifásico, no caso, 220 também atende, e 380 se a fase for neutra. Se tiver uma das fases neutra, né? Não 127 neutro. Neutro. Top. Aqui, qual a diferença entre ligação elétrica e ligação mecânica? A questão da ligação mecânica, como que seria? De repente, no meu telhado, eu tenho um espaço, né? Então, eu vou colocar ali 3 módulos, que seriam o que eu falei de número ímpar, e vai passar um espaço, de repente, para uma caixa da água, algo assim, e vai ser instalado mais 3 módulos. Então, é necessário informar a distribuidora para que ela envie o perfil correto, a questão de estrutura correta para a instalação, porque lembra que a gente falou de cada 2 módulos, né? A gente manda estrutura e perfil de fixação a cada 2 módulos. Então, quando a ligação dá número ímpar, nós precisamos mandar um pouquinho a mais para conseguir fixar certinho. Então, o que acontece na ligação mecânica? Como um exemplo. Então, nós temos 3 módulos de um lado, ele passa uma caixa da água, ele tem mais 3 módulos do outro. Só que a ligação da string ali no inversor, ele vai ser esses 6 módulos juntos, entendeu? O cabeamento passando por esses 6 módulos e vai ligar direto no inversor. Então, essa seria a ligação elétrica, e a ligação mecânica seria a forma que que os módulos estão divididos no telhado. No telhado, no solo, enfim. Muito bom, muito bom. Os protetores de surto estão incluídos no pacote de isenção? Hoje as distribuidoras trabalham com CC, né? Corrente contínua, né? O CA, como ele é mais fácil de achar em materiais de lojas elétricas ali, então é muito, muito mais tranquilo. Você monta a sua caixa, consegue comprar em qualquer loja de material elétrico. Mas se ele tiver no kit, pode, né? Dentro do kit, ele pode, se você colocar até os DPS, Streambox, tudo que você colocar no kit, ele entra no pacote de isenção fiscal, né? Ah, sim, entra. É isso. Tudo que você colocar dentro do kit, ele vai entrar, tá bom? Boa tarde, Maiara. Vocês vendem para pessoas físicas ou CNPJ? Só CNPJ? Olha, essa é uma boa pergunta. Então, hoje nós atendemos o instalador, né? O integrador fotovoltaico. Só que para os clientes específicos aqui da SolarTech, nós estamos abrindo uma exceção, porque são clientes, nós vendemos inclusive para um que ele vai instalar na casa dele. Então, nós vendemos direto para ele. Ele fez o curso, ele sabe como vai ser instalado, nós conversamos, fizemos toda uma consultoria, porque o que acontece para vender para pessoa física?
Então, o cliente entrar em contato hoje com a National Energy, ele vai conseguir comprar? Não. Por quê? Porque eu preciso saber dessas informações técnicas. E aí eu passo um orçamento para o cliente final. E não está correto, é de acordo com o que uma pessoa passou para ele, de repente, ele tirou da imaginação dele que ele precisa de 10 placas porque o vizinho colocou 10. Enfim, aí nós não vendemos porque tem toda uma responsabilidade técnica para esse cliente. E como nós não estamos fazendo a parte técnica, a parte de instalação, então nós não vendemos para o cliente pessoa física. Somente abrimos uma ação hoje para o pessoal da SolarTech, que foi o caso de um dos alunos, porque ele fez o curso, ele já soube dimensionar, aprendeu, e a gente teve toda uma consultoria de umas 2 semanas aí para saber como ele ia fazer a instalação antes de fazer a venda. Ótimo, ótimo. Nós vamos falar isso no final. A Mayara já deu um spoiler aqui. Vocês estavam me pedindo que a gente tinha muita dificuldade com o CPF, o pessoal que está começando não conseguia comprar, tal. A ideia de trazer a Mayara é ajudar a gente nesse sentido. E vocês viram, e como eu já disse para vocês, esse mercado de energia solar é um mercado B2B. Ponto. Então, assim, B2B significa fornecedor business to business. Pessoa jurídica com pessoa jurídica. Infelizmente, no Brasil, ele começou assim. Não é infelizmente, porque ele é muito técnico. Vocês viram aí a quantidade de coisas que podem errar, por isso que precisa de um curso como esse, por isso que o nosso curso é tão bom, dá tão certo, porque a gente dá esse suporte. O cliente que quer fazer na casa dele não consegue, sem esses detalhes de entender o que está fazendo, fazer o curso. Então, fazer a compra. Então, dentro da SolarTech, a gente está trazendo a Mayara para ajudar a gente nesse desenho. Tá bom? Então, nós vamos falar mais sobre isso depois, como a gente faz a compra, mas a ideia é essa. Mayara, vamos continuar aqui. Você ia falar de estrutura, não é isso? Ou já falamos da parte de estrutura? Já falamos. Aí falamos do cabo, né? Do cabeamento. Tá bom. Então, assim, a questão da compra mesmo, dos principais erros que eu vejo é a falta de conversa, é a falta de comunicação entre o integrador e a distribuidora. Porque às vezes o cliente, o que eu vejo do mercado hoje, né? O integrador, ele está ali negociando o preço com o seu cliente, negociando os equipamentos com o seu cliente, e vem um concorrente. E ele vai passar um preço melhor ou algo melhor. Então, ele vem e volta para a distribuidora, olha, eu preciso disso aqui. Um orçamento com 12 módulos, um inversor, e aí o distribuidor faz o melhor custo-benefício para passar para ele. Só que muitas vezes o integrador só olha o quê? O módulo e o inversor. E esquece de olhar toda essa parte técnica. E aí, na hora que entregamos o produto, isso já aconteceu algumas vezes comigo, na hora que é feita a entrega do produto, o cliente, na hora da instalação efetiva, olha, Mayara, me faltou cabo, me faltou estrutura, o inversor, eu precisava de um 220, um trifásico 220, porém o 380 era mais em conta, ele acabou comprando o 380, só que não atendeu. Então, não atendeu, ou seja, um problema que ele poderia ter evitado ali, né, no início, com uma conversa com a sua distribuidora, ele acrescenta, porque é o que eu falei, para a troca é muito complicado por questão fiscal, né? Nem por questão comercial, é mais por questão fiscal mesmo. Uau! E Mayara, você falou uma coisa, e aí, gente, fica aqui uma dica para você, assim, volte nas aulas, tá bom? As nossas aulas aqui, ela vai contando uma história, então, se você ficou com dificuldade, anota o que você não está entendendo. A Mayara está usando aqui, falamos de Streambox, falamos de DPS, falamos de circuito, falamos de série, de string. Vai pegando esses nomes que você não está entendendo, anote, e aí isso vai te dar uma base para você voltar a fazer as aulas, tá bom? E aí você vai voltando e fala, agora eu entendi. Depois você volta nessa aula de novo e fala, putz, caiu minha ficha, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ver nas 3, 4 aulas atrás que nós estávamos fazendo esse orçamento aqui de 12 kW. E nós descobrimos, por exemplo, que o preço, às vezes, aceita tudo. O site, a gente viu lá em um distribuidor, que ele tinha um preço maravilhoso. Mas, quando a gente entrou dentro do orçamento, nós descobrimos, por exemplo, que a gente estava orçando um inversor de 12 e ele estava me entregando
um sistema de 12 kW pico, e ele estava me entregando um inversor de 9, de 10. Por quê? Porque ele estava considerando já o desconto, o rendimento do inversor, certo? E acho que você estava nessa aula, né, Mayara, que a gente foi vendo isso. Sim. E aí, isso foi o grande problema, ou seja, eu estava comprando um inversor, ele estava me vendendo um inversor errado. E não é porque, é uma questão de conceito. Eu tinha um sistema que a gente olhou na aula, volta na aula que você vai entender o que eu estou falando. Pega lá, as aulas são gravadas, aulas recentes, você vai ver lá. E aí a gente olhou o sistema, a potência do sistema é de 15 kW-peak. Mas nós vimos lá que pelo aproveitamento, e eu ensinei vocês a fazer isso, o inversor tem esse range, esse aproveitamento de 20%, 22%. E aí nós podemos comprar um inversor de 12 kW-peak. Então, por isso, eu estava orçando um sistema de 12 kW-peak, mas que viesse com um inversor de pelo menos 12. Quando eu orcei, e aí foi lá um inversor de 10, de 9, ali está errado. Está no inversor errado, mais barato, só que não é o que eu estava precisando. Então, ou seja, tem erro se você não souber fazer, tem erro se você não fizer aula, tem erro se você não acompanhar. E isso vale para cabo, isso vale para o modelo do inversor, vale para a estrutura, para gancho, para parafuso. Se você não tiver as distâncias medidas, aí você tem um problema. É isso, né, Mayara? Então, isso vale muito. Cuidado com essa história de preço. Cuidado, gente. Porque, às vezes, é R$1.000. É um negócio assim que você fala, não é nada e faz uma diferença gigantesca lá na entrega. A gente viu, por exemplo, o sistema da Sysys que já vinha com Streambox embutido. Na Aldo não tinha Streambox. Então, tem uns que tem o sistema aberto. Alguém colocou aqui, ó, na Bell Energy, tudo é editável, desde os números de modos até qualquer item da estruturação. É isso, Ednilton, é importante que você tenha. Porque se você pegar aquele kitzinho fechado, que você não sabe o que tem lá, chega uma surpresa lá no seu cliente e vira um problema. Não é isso, Mayara? É mais ou menos isso, né? Sim, sim. Todo distribuidor, na verdade, o Alda é o único distribuidor que vende o kit realmente fechado, né? Isso. Mas hoje que eu vejo que todo distribuidor você consegue editar, nós também. A Sysys também não edita mais. Não edita mais, é o kit fechado ali, o que eles propõem. Kit fechado. E assim, eles vão... É mais barato, mas é fechado. O que acontece, Henrique, eles vão mandar, às vezes, muito a mais. E aí tem cliente que vai deixar você levar e tem cliente que não vai deixar. Então, assim, o kit fechado, ele é bom e ele é ruim. Ele é bom porque você vai lá na potência e é o que você falou, é o que a empresa está oferecendo, ofertando, precisa consultar todos os itens. E o kit que você monta é melhor. Por que é melhor? Você vai com cuidado, com cautela, olhou o inversor, já fez todos os estudos, vai lá, você adiciona quanto você quer de cabo, quanto você quer de conector, se precisa de um pouco a mais, de repente, para outro, né? Para deixar um estoque, eu até falei isso na aula do Alexandre, o integrador novo, o que eu aconselho? Sempre comprar um pouquinho a mais de estrutura. Então, assim, comprou o primeiro kit, compra uns 2 perfis a mais, compra um pouquinho a mais de estrutura. Se sobrar, não vai ser perdido, você vai fazer novas instalações e você vai utilizar. Mas se faltar, aí o problema é um pouquinho maior, porque aí tem todo o prazo de entrega de novo, o produto com imposto, é o que você falou, R$1.000 às vezes se torna um pouco, muito mais, né? R$1.000, claro, R$500, muito mais. Problema, claro. Vamos pegar aqui o raio de luz, Niltimar. Henrique, eu como técnico formado em eletricista, posso emitir o laudo de instalação exigindo em caso de garantia? Cuidado com isso, Niltimar. Seguinte, lembra que quando você tem um projeto fotovoltaico, ele precisa de um projeto assinado até 75 kW-peak por um eletrotécnico e acima disso por um engenheiro eletricista. Então, você vai ter um projeto, um responsável técnico assinando esse projeto. Ele é o responsável por aquele projeto, tanto pela garantia de que está tudo certo com a ficha técnica, o datasheet do inversor, dos modos que ele vai protocolar lá na concessionária. A gente fala sobre isso no curso do módulo só de instalação, de homologação, né? Garantir que as séries que ele colocou lá no diagrama unifilar vai ser cumprido e que o sistema vai entregar a performance e a potência que ele calculou. Bom, essa é a regra. O instalador, claro que ele pode dar uma garantia da instalação dele,
Mas isso ele vai fazer isso com o integrador. Para o cliente, quem aparece é o integrador. É aquela pessoa que contratou tanto o instalador quanto o engenheiro, o responsável técnico, é ele que tem que dar a garantia para o cliente. Você, como instalador, dá uma garantia para o seu cliente integrador, que você está instalando, usando os EPIs corretos, as NRs, né, que você tem a certificação, que você faz tudo isso, tá bom? Então, essa é a ideia. Isso vale para o Paulo aqui. Paulo, respondi também. Serão seus primeiros passos. Primeiro, fazer o curso. Fazer a parte teórica, técnica, gabaritar a plataforma, fazer mais aulas práticas se você puder. Fique perto dos seus amigos, dentro do próprio grupo. Você vai ver que todos os grupos têm instalação. Absolutamente todos os grupos nossos têm alguém instalando, alguém vendendo, alguém fazendo. Então, fique perto deles para você fazer as suas instalações como um observador. Vá na sua primeira instalação como um ajudante. Não cobre nada. Vai lá para aprender, tirar foto e gravar o que você está fazendo. Isso é muito legal. Você está criando um portfólio. Para mim, esses são os melhores que você pode fazer, tá bom? Para nós aqui, Rafael, o que conta para o projeto? A rede ser bifásica ou trifásica? Na entrada da propriedade ou se ela é bifásica ou trifásica na rede da companhia? Boa pergunta. Posso responder? Claro. Então, toda conta, né? Não sei se o Rafael já fez o curso, mas inclusive foi uma abordagem bem legal do Alexandre no curso que eu participei. Toda conta ela vai informar a rede que está instalado a energia do cliente, né? A energia elétrica. Então, se ela é bifásica, trifásica, monofásica, ela vai informar ali na conta de energia. Então, o que está informando na conta é exatamente o inversor necessário para a compra, né? Então, se ele estiver informando que a rede é trifásica, mas ele vai falar, é trifásico 220, é trifásico 380. Grandes usinas, a gente tem 600 volts, mas aí não é o que abrange residencial, né? O máximo... Não é o microgeração, MGD, né? MGD a gente chega no máximo de 380, ali no 75. Então, essa informação já vem na conta do cliente, especificando, né? E quais são as fases que tem ali na rede elétrica. E qual a tensão da rede, que é muito importante. Porque não adianta, por exemplo, uma rede monofásica 110, hoje é difícil achar o equipamento para atender essa rede. Porém, precisa trocar relógio, fazer toda uma outra composição ali, que aí precisa ser passado esse custo para o cliente final também. Sim, a gente chama de adequação, né? Ele vai entender, é por isso que entra um engenheiro, um eletricista e um eletrotécnico, tá? E aí, já respondo a dúvida do Rafael. Não, Rafael, só eletrotécnico e engenheiro eletricista, tá bom? Eletrotécnico até 75 kW pico e engenheiro eletricista acima disso. Por isso que ele vai participar, para ele entender o padrão de entrada, a rede externa, para ver se tudo isso está adequado ao equipamento que ele vai comprar e se tem alguma adequação de relógio, se precisa ter, dependendo do tamanho da sua potência, pode ser que precise ter uma alteração de rede externa, alguma adequação da rede externa pela concessionária, por isso que precisa ter essa autorização, tá bom? Por isso que precisa ter esse responsável técnico assinando, certo? Olha, nós vamos caminhando para o final aqui, não deu tempo da gente falar de microinversor, Mayara, como eu esperava, semana que vem você vai ter que voltar, você topa? Topo, opa, estamos semana que vem semana que vem nós vamos entrar no site da National Energy, depois a Mayara vai colocar aqui, Rafael, o site. Já coloca aí, Mayara, por favor, aqui no chat e eu compartilho aqui, tá? Para vocês poderem saber. Eu vou deixar você colocar já seu contato, o site, acho que era legal. Coloca aí, por favor, rede social, e eu compartilho aqui, tá bom? Então, a gente vai falar semana que vem, a Mayara, nós vamos falar de microinversor. Nós vamos trabalhar, nós vamos entrar dentro do site, na plataforma da National Energy, e vamos cotar o nosso sistema de 12 kW pico no microinversor. E aí nós vamos ter algumas peculiaridades do inversor e do microinversor, e nós vamos falar disso na aula da semana que vem.
Então, o pessoal que está chegando agora, volta nas aulas, faz a lição de casa e aí você vai vir afiadinho para a próxima aula. Olha que maravilhoso, tá bom? Mayara, vai colocando para mim aqui, por favor. Se você não conseguir, você pode colocar no chat. Boa. E eu vou colocando aqui para nós, tá? Enquanto isso, a Mayara está colocando, eu vou respondendo mais algumas perguntas aqui. Eu tenho uma casa no sul da Bahia. Eu consigo comprar os materiais para montar lá? Comigo? Acho que sim. Vai ficar fazendo jabá aqui, não, mas pode, vai, vou deixar você fazer. Se, Israel, no caso, a gente precisa conversar, eu entender, ter uma especificação um pouco mais técnica, né? E se você estiver fazendo o curso, a gente consegue passar um orçamento para você, tá? Mas, assim, é o que eu falei, estou abrindo isso somente para o pessoal do curso, pelo fato das questões elétricas, mecânicas, para não ter nenhum tipo de problema futuro. Top. Ó, vou colocar aqui o que a Mayara colocou para nós aqui. Peraí, aquela coisa. Ó, esse é o site nationalenergybrasil.com, é isso, né? Isso. E o WhatsApp da Mayara é isso aqui. Colocar o WhatsApp aqui. Depois vocês veem a aula está gravada, você volta, assiste de novo, tá bom? E aí, muito legal, o pessoal aqui falando, tá? Essa deixa eu ver se tem mais aqui, interna, já falou. E aí a gente vai trocando figuras. Semana que vem, então, a gente vai encerrando aqui. A nossa aula não é para ter mais de 1 hora, porque senão fica ruim depois para quem assiste depois. A gente não quer que ela fique muito comprida. Mayara deu uma aula aqui hoje sobre a parte técnica. Quem tinha interesse de técnico aí, falamos da rede, falamos do inversor, da importância de comprar o inversor correto, dos cabos, da instalação, da estrutura. Foi top. Então, e eu tinha colocado se não tivesse tempo, mas como vocês fizeram pergunta, eu sabia que vocês iam fazer. Então, semana que vem a Mayara, vou deixar aqui, Mayara, o seu WhatsApp. Volta, a gente vai fazer, aí depois ela vai falar um pouco de compra, vamos entrar dentro da plataforma da Nacional. E aí a gente vai fazer um orçamento do nosso sistema no microinversor. É isso que nós vamos fazer, tá? E aí nós vamos fechar essa nossa série com isso, porque aí vai ser muito legal. A gente viu o string, vamos ver o microinversor. Para um string, quantos microinversores eu preciso? Como que faz o cálculo? Se muda alguma coisa no string, nos MPP, né? O que tem de diferença? A gente vai olhar isso junto na semana que vem. Então é imperdível a aula. Temos mais uma vez uma comunidade aqui. E aí você vai tirando suas dúvidas, traga aqui. Você vê que ela conhece muito. A mulher é top. Vocês viram que não é fácil, não. Tá certo? Não é à toa que ela é a dona da empresa. Então, ela tá lá. E aí a gente vai conversando mais. Vamos falar até depois sobre oportunidade, eventualmente trazer algumas ideias para você fazer o seu cadastro. Ela vai abrir algumas exceções para nós. Isso é muito legal, porque lembra que eu falei, é B2B, então você precisa ter um CNPJ. Nós, como SolarTech, estamos trazendo para você aqui, para te ajudar a fazer simulação, a você começar a trabalhar e fazer os seus primeiros passos. Então, quer dizer, você vai lá no grandão, o grandão te ignora, né? O Alê sabe, o Alê é da época velha lá, não tinha esses caras, a gente não tinha essas oportunidades. Hoje a gente está trazendo exatamente para você poder começar, ter um suporte e tal. Vai ser muito, muito, muito legal, tá bom? E aí a gente vai caminhar isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pessoal falando parabéns. Mandaram bem, ó. Fazer agradar aqui a minha amiga Mayara. Parabéns, Mayara. Boa, parabéns, Ale. Aula top, foi top. Eu sei que foi muito boa a aula. Álvaro, qual o custo de 4 placas mais inversor para uma residência? Não vou nem terminar de ler, Álvaro. Desculpa. Eu já te ensinei que energia solar fotovoltaica ser parte da conta de luz, velho. Esquece essa história de residência, 5 pessoas. Eu já sei o que é. Você tem que mandar a conta de luz. Nós vamos calcular, volta nas aulas, se você for aluno novo, na primeira aula dessa série, a gente começa analisando a conta. Preencha a calculadora solar, tá? A nossa planilha da SolarTech, para você fazer o dimensionamento, e aí você vai perguntar a pergunta correta para o distribuidor. Quanto é um kit com a potência de 5 kW pico? É assim que ela vai orçar.
Certo, Mayara? Certo. Esquece essa história de ficar mandando 5 pessoas, 5 cômodos. Esquece isso, Álvaro, pelo amor de Deus. Tá bom? Nós estamos num curso aqui, eu estou te dando passo a passo, tá? Eu gostaria de saber se as aulas podem ser vistas todos os dias. Claro, ela fica gravada, você assiste quantas vezes você quiser. Mayara, gostei muito, muito boa aula. Obrigado, Ale, já deu uma ideia. Despedido da minha convidada especial. Mayara, mais uma vez, obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, pela sua sabedoria. Espero que você faça muito negócio. A gente está aqui fortalecendo aí nossa parceria. É uma honra ter você com a gente. E a gente vai caminhar junto aí. Semana que vem você está aqui com a gente de novo, ensinando, trazendo ideias, gerando negócios. Essa é a nossa comunidade. Gerar negócio. Guarde isso. Obrigado de coração, viu? Eu que agradeço a todos pela participação até o momento. Se precisar de algo, meu telefone está aí, pode me chamar. E a gente vai estar atendendo, dando uma consultoria também. Qualquer dúvida, tudo o que precisar, a gente está aqui à disposição. Excelente. Obrigado, Mayara. Até semana que vem. Eu estou achando que perdi aqui um monte de comentário aqui. Até. Obrigado, Mayara. Um abraço. Gente, é isso. Que aula top, hein? Se você gostou, agradece. Fala com a Mayara se tiver alguma dúvida. Pode falar direto lá. Aqui a gente faz essa ponte. Nós somos uma ponte para vocês. Boa semana. Se você ficou com dúvida, se que meu amigo falou lá, estourando os neurônios, esse é o meu objetivo. Exatamente esse. Forçar você a voltar na plataforma, a estudar, a fazer as aulas teóricas. Vocês viram agora a importância da gente ter a plataforma. Você que não fez aula prática ainda, imagina você afiado nessa parte teórica, chegar lá, você vai chegar com sangue no olho. E aí os professores, a Lê está aqui, nosso mestre, Tiago, nosso professor Tiago, esse final de semana está no Canadá, está fazendo lá a convite de uma empresa, tá? De energia solar, está indo lá fazendo um tour só nas empresas de inversor aí, vai trazer novidades para nós. Olha que legal, parabéns a eles, tá? Então, então você vá com esse sangue no olho, com dúvidas. Eu espero que você vá para a sua aula prática com pelo menos um caderno, com 50 dúvidas, para você tirar lá na hora, porque não tem melhor lugar para você fazer isso. Então, aproveite. Você que já fez aula prática, agenda outra. Não consegui. Volta nas aulas, assista, vê o que você está fazendo. Vocês viram que não tem segredo. Mas tem algumas coisas que a gente está falando aqui que é do dia a dia. Isso não dá para ensinar na aula. É para isso que serve esse nosso fórum aqui. Bom descanso a todos, fiquem com Deus, boa semana, conte com a gente, estude bastante e bora! O sol é o limite! Vamos, Brasil!